Olá pessoal, saudações e boas-vindas a mais uma gravação aqui pelo canal Cocriando. Estamos aqui em uma gravação simultânea no nosso canal do YouTube, no nosso perfil no LinkedIn e também no Instagram, @projeto Cocriando. Para você também que me ouve nas plataformas de áudio por meio do Cocriando na Podosfera, boas-vindas também. Estamos aí com grande alcance também com o nosso podcast em várias plataformas de áudio. Para você que já nos acompanha, né, que está aqui conosco sempre, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que está aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vindo e bem-vinda também a esse canal aí de natureza educativa, aqui no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário de formação, atuo na administração desse canal, desse projeto, juntamente com uma equipe dedicada, né, a cada atividade que a gente se propõe aqui no nosso projeto, tá? E se você quiser conhecer essa equipe, eu lhe convido a acessar o nosso site, projetococriando.com, cujo lançamento aconteceu durante essa semana, né? Essa semana aí que foi comemorado o Dia do Bibliotecário, no dia 12 de março, e nós realizamos aí esse lançamento do nosso site, totalmente desenvolvido em parceria com o pessoal da Avante Tech Júnior, a quem eu quero estender aí minha gratidão a toda a equipe da Avante Tech. É uma empresa júnior, sediada na Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá. Então, meu forte abraço e meu muito obrigado a todo mundo da Avante Tech. Se você quiser acompanhar como foi esse processo de desenvolvimento do site, eu lhe convido a ir lá no LinkedIn do pessoal da Avante Tech. Eles compartilharam lá um depoimento, compartilharam todo o passo a passo de como o nosso site foi pensado e foi desenvolvido. Tá? Por meio do site, vocês conseguem visualizar os serviços que nós oferecemos pelo projeto Cocriando, a nossa trajetória profissional, a equipe que compõe o nosso projeto e também acessar o repositório audiovisual. O endereço, né, cocriaçãoaudiovisual.com, é uma biblioteca digital que vai reunir os conteúdos em áudio e vídeo de natureza educacional que estão aí até então pulverizados, né, em vários canais do YouTube e também nos perfis de podcast, né, nas plataformas de áudio. Então, se você é um produtor de conteúdo educacional e tem interesse de tratar, como a gente chama na minha área, a sua massa documental, então a solução é um repositório audiovisual para categorizar, indexar e manter a preservação digital do seu conteúdo produzido, ok? Basta agendar conosco uma data e um horário, tem no nosso site, tem a nossa agenda, tem um formulário onde você pode entrar em contato com a gente e tentar conhecer aí as nossas soluções para a organização e categorização do seu material, tá? Bom, eu vou trazer aqui à tela a nossa convidada, né, desse momento, a nossa palestrante, de quem eu sou muito fã, já disse isso a ela, que é a Janete Ribeiro. Boa tarde, colega Janete, seja muito bem-vinda. A Janete tem uma trajetória profissional incrível que vale a pena vocês conhecerem, acompanhá-la também no LinkedIn. São aí uma experiência aí firme, né, consolidada na área de atuação dela. Vou deixar que ela mesma se apresente, o momento está com você, Janete. Você tem aí de 40 minutos a 1 hora de fala, tá? Tá com você. Muito bem-vindo e muito obrigado, viu?
Obrigada. Primeiro, eu aqui agradeço, Edvander, aí pelo convite, né? Nós nos conhecemos aí já de longa data, né? Admiro muito o seu trabalho, né? Aqui o Cocriando, vi desde o início, quando nasceu lá dentro da universidade. Vocês estão de parabéns. Bom, falando agora, né, sobre a minha trajetória, que é a minha carreira, eu sou, né, professora na área de dados, analytics e inteligência artificial, né? Eu dou aulas especiais atualmente só no Senac, mas a minha carreira toda eu desenvolvi, eu brinco sempre assim, em bancos ou para os bancos, sempre na área de tecnologia. Eu comecei aí, esse ano estou fazendo assim alguns números redondos nessa área. 40 anos atuando em tecnologia, 36 anos atuando com dados e com inteligência artificial. E aí algumas pessoas falam, não, mas inteligência artificial não começou agora? Não, ela começou lá na Segunda Guerra Mundial. Eu comecei só um pouquinho atrás, há 30 anos atrás. Bom, eu sou formada em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas pela FAAP, fiz um mestrado na área de dados e serviços também pela FGV e uma especialização na área de governança de dados pelo MIT. Né, atualmente eu trabalho na AWS, que é a empresa de nuvem do grupo Amazon, liderando uma área de inteligência artificial, atendendo o setor público, enfim, e também as áreas de educação e saúde aqui para a América Latina. E, né, também, entre uma coisa e outra, eu também escrevo alguns livros e atuo aí em algumas organizações não governamentais, né, algumas ONGs, que apoiam a inserção de mulheres na área de tecnologia. E um desses programas que eu sou embaixadora é um programa da Universidade de Stanford, chamado Women in Data Science, né, que são as mulheres na ciência de dados, que até foi um projeto que eu trabalhei há alguns anos atrás, que era um estudo a respeito do perfil dos cientistas de dados, e na época, né, esse estudo, quando os diversos participantes viram o resultado, aquilo parecia mais uma descrição nazista, né, assim, homens brancos, assim, uma coisa bem estranha, falar, é esse o perfil, né? E aí, dessa visão, assim, meio estranha, né, que os pesquisadores tiveram, é que nasceu esse movimento. E aí, anualmente, sempre no Dia Internacional da Mulher, esse grupo, né, lá da Universidade de Stanford, cria um evento que é replicado globalmente para diversas universidades, diversas pessoas engajadas nesse movimento, criam esses eventos para atrair mais mulheres para essa área de ciência de dados. E aqui no Brasil eu também sou engajada em outros movimentos também que apoiam exatamente isso, né? A inserção de mulheres nas áreas de tecnologia, que sempre pareceu aí, digamos, um desafio para a maioria das mulheres, parece que a maioria tem medo de matemática, mas assim, a tecnologia não é só matemática, né? Tem muito mais coisas ali, tem muitas oportunidades e a matemática não morde, eu posso garantir para vocês. Bom, a minha história é longa, mas eu vou falar aqui para vocês, né, como o título aqui do evento, né, como a inserção das mulheres nas carreiras de tecnologia é importante e verem a IA, né, a inteligência artificial, como uma aliada, não como uma rival. Bom, vamos começar falando aí algumas estatísticas a respeito, né, das carreiras femininas. Aqui é um estudo que foi apresentado pelo Banco Mundial, né, a respeito, enfim, do perfil de empregabilidade aqui na América Latina e no Caribe, onde eles identificaram assim, o impacto, né, dessas novas tecnologias, principalmente da IA generativa, no perfil de trabalhadores que nós temos aqui na América Latina. A maioria das pessoas, né, infelizmente, ainda trabalham em atividades, digamos, não tão
nobres para o conhecimento humano, né? São atividades repetitivas, atividades, digamos, muito mais mecânicas, que são mais passíveis de serem substituídos por inteligência artificial, por robôs, que dão maior produtividade em escala para esse tipo de trabalho. E aí, nessa pesquisa, né, percebe-se que o impacto nos empregos vai em torno de 26 a 38%, né, desses empregos que podem ser substituídos por uma automação. E dentro desse perfil, né, a maioria dos profissionais envolvidos nessas atividades são mulheres. Então, existe aí, digamos, uma estimativa grande de impacto no trabalho das mulheres, sendo substituído, sim, por esses processos de automação. E aí tem um outro ponto também que deve ser destacado. A maioria, né, aí 4 em cada 10 mulheres, não tem acesso à internet. E assim, o acesso à internet é o primeiro passo para você conhecer, né, os serviços digitais, né, as novas tecnologias, se aperfeiçoar e se adequar a esse novo mundo que nós estamos, né, vivendo. Então, essas estatísticas, de certa forma, elas mostram de um lado, que nós temos aí um grande desafio, mas de outro lado, você pode olhar como uma grande oportunidade. Pode passar o próximo. Bom, como, né, foi destacado ali por essa pesquisa do Banco Mundial, né, de 26 a 38% desses empregos impactados são atividades repetitivas e são assim uma transformação, uma digitalização dessas tarefas. Os ganhos de produtividade com esse tipo de automação vão em torno de 8 a 14%. E o risco também aumenta, né, de acontecerem, digamos, erros durante esses processos. E aí eu sempre coloco, quando eu comento nesses projetos, que se você não pensa o processo, né, não revisa esse processo antes de substituir digamos, a atividade humana pela automação do uso da IA, a única coisa que você vai conseguir é multiplicar a capacidade de erro. Então, assim, existe sim essa substituição, só que antes de substituir, é necessário uma visão humana de revisar esses processos, pensando como um robô, como uma máquina irá tratar aquele processo. Então, aí você começa a ver algumas oportunidades de usar a IA como uma aliada, não como, digamos aí, um agressor, um medo, né? Um rival dentro do seu trabalho. Pode passar o próximo. E aí, falando de uma outra coisa, né, que é um trabalho invisível que acontece por trás da IA. Né? Então, apesar de toda essa mística, né, de que a IA faz tudo sozinho, ela responde, ela não faz tudo sozinha. Por trás de tudo isso, existem vários humanos trabalhando para que essas ferramentas possam existir. E são pessoas que elas precisam avaliar os dados que sustentam as decisões desses algoritmos, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma combinação de algoritmos matemáticos que vão fazer projeções, análises em cima de diversas variáveis e responder. Essas variáveis são dados, os dados que nós produzimos na internet desses dados, né, assim, nem tudo que a gente escreve e publica na internet são coisas úteis, são verdadeiros. E aí, se você treina um algoritmo com esses dados, sem avaliar a veracidade, a qualidade deles, o risco desse algoritmo responder equivocadamente, tomar decisões erradas, é enorme. Então, assim, por trás desses algoritmos, existem pessoas avaliando dados, testando, analisando a qualidade das respostas. E aí existe o que a gente chama de um microtrabalho. Esse microtrabalho é exatamente essas pequenas funções
que algumas organizações de tecnologia, elas, né, conhecidas como startups, ou então, às vezes, até grandes empresas de tecnologia, contratam pessoas temporariamente para treinar o algoritmo, para validar se ele está respondendo corretamente, para tratar esses dados. E a maioria, né, das pessoas contratadas para esses microserviços foi identificado que são mulheres. Algo em torno de 70% das mulheres desempregadas atuam nesse tipo de microserviços. Elas representam aí entre 20 a 25% dessa força de trabalho voltada para a tecnologia. E aí tem um outro ponto, né, que a gente começa a observar. As mulheres, dentro desse universo de tecnologia, sempre assumindo ali um papel secundário, né, nesses cargos de suporte, teste, documentação. E nas áreas, digamos, de melhor, digamos assim, visibilidade, remuneração, como o desenvolvimento dos algoritmos, análise de segurança da informação, a arquitetura desses sistemas, sempre uma presença maior masculina. Isso são pontos que hoje nós observamos, mas que podem ser mudados, porque cada vez mais você vai ter oportunidades nessas áreas consideradas áreas mais nobres dentro da tecnologia, e cada vez mais as mulheres vão ter espaço para entrar nesse mercado. Pode passar. Bom, e aqui fazendo uma correlação com a biblioteconomia e a estratégia da era de inteligência artificial. Então, assim, por que os profissionais da área de biblioteconomia são importantes e têm conhecimento interessante para essa revolução em específico? O primeiro ponto que eu gosto de destacar é que assim, a inteligência artificial generativa, ela é formada por algoritmos que falam a linguagem natural, né? Eles são conhecidos como LLMs, né? Os Large Language Models, que nada mais é do que essa técnica de processamento de linguagem natural, que é uma técnica extremamente conhecida pelos bibliotecários, né, de indexação, classificação de palavras, né, toda essa parte de vetorização, identificação da maior probabilidade de correlação entre diferentes formações para você criar uma frase, e é esse conhecimento que vai ajudar, né, a IA ser mais assertiva, e quem tem esse conhecimento, com certeza vai garantir um espaço na área mais nobre dessa solução, que é o treinamento desses algoritmos. A outra parte importantíssima é toda a parte de organização e estruturação dos dados. Como eu comentei, os dados precisam ter qualidade para treinar esses algoritmos. Então, toda a parte de indexação, de estruturação desses dados, que podem ser tanto vídeo, áudio, texto, você selecionar, tratar e entender qual contexto seria mais correto para treinar aquele modelo. A parte de curadoria desses dados, né, toda a parte de ética, precisão das respostas, as fontes mais garantidas, né, toda a parte de pesquisa de dados, como, né, onde pesquisar para determinado tema, e toda a parte, é claro, de controle de ética, transparência, rastreamento de como foi decidido, né, construída a solução usando a IA com base, né, nas fontes, nessa visão holística do que são os dados necessários para treinar aquela IA. Então, como vocês podem ver, o conhecimento de um bibliotecário, ele é fundamental para a validação, o desenvolvimento e a criação de boas soluções de IA generativa. Pode passar. E aí as aplicações diretamente da IA dentro do espaço do universo da biblioteconomia.
Você pode criar assistentes virtuais para o atendimento, né, para ter um atendimento 24/7 dentro das grandes bibliotecas. Toda a parte de catalogação de metadados, você pode criar agentes de IA para fazer isso de uma forma automatizada. Recomendações personalizadas para os pesquisadores, você pode criar assistentes específicos para esses pesquisadores. Você pode fazer toda a parte de gestão de informação, de conteúdo, pesquisa, selecionando e separando, né, de acordo com os diferentes contextos, e a própria geração de conteúdos específicos para os públicos, né, da área em que você estiver atuando. Então, assim, usar a IA para otimizar a parte, digamos, dos processos dentro de uma biblioteca, dentro de um grande acervo, para otimizar o dia a dia, né, dos especialistas, é um grande diferencial. Pode passar. Bom, aí eu trouxe aqui a frase do professor Scott Galloway. Ele é professor na Universidade de Nova York e logo no começo aí do boom da IA generativa, né, ele disse exatamente isso. A inteligência artificial, ela não vai roubar o seu emprego, mas alguém que sabe usar a IA da melhor forma, com certeza vai. E isso é uma grande verdade. Como eu comentei aqui, né, você não precisa necessariamente se transformar num especialista de IA para você se manter no seu emprego. Não, você pode usar essas ferramentas, a inteligência artificial, exatamente para ser um bibliotecário, uma bibliotecária diferenciada dentro do seu mercado, porque você vai ter conhecimentos técnicos mais ampliados, você vai ter maior produtividade, maior assertividade, entregar melhor aquele serviço que uma outra pessoa que não sabe utilizar essas ferramentas, com certeza vai levar mais tempo, vai ser mais lento, não vai trazer tantos resultados de forma mais rápida. Então, assim, todas as áreas, todas as profissões acabam sendo impactadas pelo uso da inteligência artificial. Por isso que ela se tornou tão importante. Eu digo que ela tem o mesmo efeito que o advento da energia elétrica. Antes da energia elétrica, as pessoas tinham uma outra forma de trabalhar. Hoje, não tem uma profissão que consiga ser exercida sem nem um minuto utilizar algo que vá à energia elétrica. Então, todos nós somos dependentes dela, independente dela ser o carro-chefe ou não. E a inteligência artificial veio agora, né, dessa forma. Ela está intrínseca em todas as profissões. Por isso é tão importante entender como ela funciona, entender onde ela pode ser mais útil para a sua carreira e onde ela pode facilitar o seu dia a dia. Pode passar. Bom, eu trouxe aqui também para vocês, né, esse programa que a AWS tem promovido, que é uma plataforma onde você tem diversos cursos para diferentes níveis de conhecimento, sejam pessoas técnicas ou não técnicas, para conhecer melhor todos os tipos de serviços de inteligência artificial e também o que é o ambiente de nuvem, para que você possa aí selecionar cursos e se capacitar independentemente, né, do seu nível de conhecimento ou da sua área de atuação, para estar mais habilitado a lidar com essas novas ferramentas. Né, os cursos são todos online e gratuitos, então isso facilita e populariza mais esse conhecimento. Você tem a chance de estar cada vez mais se aprimorando, né, e buscando novas soluções dentro da sua área para o seu crescimento, usando aí a inteligência artificial como uma aliada. Pode passar. Bom, agora eu deixo aqui um espaço aberto para dúvidas, né, para quem tiver aí algum questionamento.
eu vou estar aqui aberta para falar com vocês. Joia. Agradecer demais, Janete. Foi assim um momento enriquecedor, né? Você trazer essa abordagem da tua área de atuação para a nossa da biblioteconomia, acho que foi o grande diferencial, pelo menos aqui para mim, tá? Dentro dessa tua atuação, né? O que é que você vê hoje? Porque a gente se vislumbra aí um futuro de um avanço cada vez maior, né, dessas ferramentas. Outras plataformas com certeza irão surgir, né? Então, o que é que você visualiza que se constitua no maior desafio para esse perfil, independentemente da área de atuação, desse profissional que precisa estar inserido nesse ambiente virtual da IA? Bom, o que eu vejo como grande desafio é exatamente as pessoas desmistificarem, né, digamos, esse medo que tem em relação às soluções tecnológicas inovadoras, de uma forma geral, né? E aí não só em relação à inteligência artificial, mas o ambiente de nuvem, né? As transformações digitais, às vezes, muitas vezes ainda tem pessoas que têm medo de usar uma rede social, enfim, tem ainda muitos tabus em relação a isso. E um outro ponto que também a gente não pode subestimar é que o Brasil é um país que tem muitos Brasis dentro dele, né? Se em algumas regiões o acesso à internet é super fácil, existem outras regiões que isso nem existe ainda. Então, se você não tem o primeiro acesso à internet, como que você vai chegar na capacitação? Como você vai chegar na inteligência artificial? Então, assim, eu acho que os dois pontos principais para essa transformação dentro do país o primeiro deles, infraestrutura para a educação, né? Quanto mais você abrir espaços dentro de escolas, enfim, de bibliotecas, enfim, você conseguir levar para a população mais humilde, para a população que vive em vilarejos mais afastados, esse canal, né, essa possibilidade de aprender. Isso vai melhorar a nossa competitividade como país. E o segundo é o lado das próprias pessoas, né, de tomarem a iniciativa de irem lá, de se aproximar, de tentar aprender. É uma coisa que, assim, até tive uma pesquisa também feita pela OCDE na América Latina, onde os brasileiros foram apontados como aqueles mais abertos à inovação, né? E aí, assim, o México ficou lá em último lugar, que eles são super conservadores, eles realmente demoram muito a testar uma nova tecnologia. E o brasileiro mesmo, com um nível de educação às vezes bem menor, ele tenta. E uma prova disso são os celulares, né? Que nós vemos várias pessoas usando aplicativo no celular sem saber ler nem escrever. Ele usa áudio, ele usa aí os emojis para se comunicar. Então, assim, as pessoas tem algumas que realmente são mais abertas, né, e se esforçam para aprender. Então, assim, abrir espaço para essas pessoas aprenderem mais e se inserirem dentro desse novo mundo da tecnologia, com certeza vai fazer um diferencial enorme, não só na vida dessas pessoas, mas em todo o nosso país, né? Que a gente tem, digamos aí assim, a matéria-prima fundamental, que são as pessoas com disposição para aprender. Isso é verdade. Nessa sua fala, você traz a importância do letramento digital desde a educação básica, né? Então, nesse sentido, qual é a sua opinião sobre a importância da estratégia da educação à distância e do e-learning? Porque temos essas duas vertentes, né? O e-learning mais corporativo e a educação e o ensino à distância que pode chegar até a educação básica, né? Então, como você vê essas duas estratégias de repente unidas para se alcançar esse objetivo? Exatamente, assim, tem que haver mais ações, e aí não só, eu digo assim, quando a gente fala em projetos de educação, normalmente as pessoas pensam, o poder público precisa, mas
estamos num momento que não dá para esperar o poder público, porque assim, por mais que tivéssemos aí uma infraestrutura pública que a máquina fosse mais rápida, ela não seria rápida o suficiente para atingir a velocidade que esse mercado está evoluindo. Então, assim, é necessário que a iniciativa privada, nós mesmos, né, contribuímos para isso. E aí, assim, o ensino fundamental, né, investir no ensino fundamental é digamos, uma coisa que já foi testada em outros países e muito bem sucedida. E aí, outro dia eu vi também uma pesquisa em relação à China, né, onde mostra exatamente que lá em 1980 a China tinha, digamos assim, um PIB menor do que o Brasil. E de lá para cá, assim, vocês veem com a potência que ela virou e o Brasil, né, onde está. E qual foi o caminho que eles fizeram? Foi exatamente o investir mais na educação fundamental, para criar mais pessoas capacitadas para novas tecnologias, para a evolução da indústria, para esse tipo de crescimento. E aí também nessa pesquisa tinha uma comparação do investimento em educação que o Brasil faz e que a China faz. A China investe menos em educação do que nós. O Brasil investe muito mais. Só que investe muito mais no lugar errado. Ele investe muito no ensino superior. Mas como que alguém vai chegar no ensino superior se não teve o fundamental? É aí que está a falha, né? Então, assim, quando a gente investe mais na base, você tem chance de que essa base chegue mais rápido no topo, sem você precisar investir tanto. Então, assim, é esse movimento que a gente precisa fazer. E aí a combinação do ensino à distância com o investimento no ensino fundamental, né, com a participação da iniciativa privada, eu acredito que a gente consegue tirar um pouco o nosso atraso. Falou tudo, falou tudo. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado da importância das bibliotecas escolares nesse processo, né? Nós temos aí uma legislação que, infelizmente, em muitos locais ainda não é cumprida, de que necessita ter, em cada escola necessita ter pelo menos um bibliotecário para assumir a biblioteca escolar, né? Então, de repente, essas funções de trazer mesmo a questão da mediação, né, das tecnologias, pode ser incorporada, né? O bibliotecário como um agente ali, trabalhando lado a lado com os educadores nesse processo, né? Então, é uma luta É. nossa, da nossa categoria, Uhum. expandir, né, essa atuação do bibliotecário escolar. E ainda falando em bibliotecário, você trabalha numa área que não tem como a gente fugir também, né, de certo modo, que é preservação digital. Né? Você trabalha com armazenamento em nuvens, assim uma coisa fantástica que nós passamos um bom tempo para poder digerir que não tinha mais como escapar, né? Como fugir. É, existia, eu lembro, lá em 2000, ali quando eu comecei, em 2011, 2012, ainda existia um certo receio da gente delegar, sair do suporte físico para o armazenamento digital, né? Então, como você visualiza essa transição hoje, principalmente na questão de segurança de informação? Existe ainda nas corporações esse receio de delegar esse armazenamento, de sair do físico para o digital? Olha, as grandes organizações perderam, né, esse receio. Uma prova disso, assim, que hoje, né, os maiores bancos aqui no Brasil e no mundo, eles fazem, né, a armazenação da maioria, né, dos seus conteúdos, dos seus dados em ambiente de nuvem. Então, assim, ficou claro que esses ambientes, né, são governados e gerenciados por especialistas em área de segurança, são muito mais garantidos do que você ter esse tipo de armazenamento em um ambiente físico por uma atividade que não, digamos assim, não é a atividade fim daquela empresa, não é uma atividade fim daquele organismo público, por exemplo. Então, essa barreira, né, foi quebrada e hoje eu não vejo, assim, é um caminho sem volta.
mesmo porque a maioria dos conteúdos que nós temos gerado nos últimos anos tem sido conteúdos digitais. Né? Então, assim, e até os conteúdos físicos, né, para preservar por mais tempo, têm sido digitalizados exatamente para que a gente possa ter essa garantia. Porque, assim, o que a gente vê, né, e muitas vezes foram perdidos já vários conteúdos preciosos, né, que estavam em papel, exatamente pela deteriorização ao longo do tempo. Né? Então, assim, é uma forma de você de certa, de um certo modo, eternizar esses acervos que nós temos hoje. Então, assim, essa ida, né, para a digitalização, para o ambiente de nuvem, essa não tem volta. Em termos de segurança, cada vez mais, né, tem tecnologias mais aprimoradas para garantir esse nível de segurança, para garantir a redundância de ambientes, enfim, para que você tenha a capacidade de ter, né, garantias de recuperar esses dados a qualquer momento. O que tem surgido, digamos, mais polêmico, e aí, assim, é um momento geopolítico que nós vivemos, né, que cada país começa a pensar na sua própria soberania de dados, né, enfim, esse tipo de coisa. Mas, para isso, né, nós temos aí as nossas leis, como a LGPD aqui no Brasil, a GDPR na Europa, que garantem, né, os padrões de segurança, enfim, aqueles que são dados efetivamente soberanos, você mantenha no seu ambiente, né, dentro da sua própria região, enfim, cuidados que garantem essa segurança, mesmo você estando em um ambiente digital. A questão dos dados sensíveis, toda a legislação, né? Exatamente. Tá. Janete, a gente poderia ficar aqui muito tempo, né, debatendo esses assuntos. Acredito que é o nosso primeiro momento aqui. Você está convidado a voltar, tá? Aqui no canal, aqui no projeto. É sempre muito bom conversar com você. Acho que temos uma gravação da Janete no podcast, acho que 2021, né? Em um projeto que nós coordenamos chamado EmpregaCast, sobre empregabilidade. Então a Janete fez uma palestra também fenomenal, assim como essa. E aí fica o convite para vocês ouvirem também, tá? Na Podosfera. Deixa então você com as suas considerações finais, tá? Soube que você também é escritora, então de repente, se você quiser aí fazer uma breve divulgação aí das suas publicações, esse é o momento. E já fica o convite também para fazer possíveis lançamentos aqui com a gente. Tá bom. Bom, falando nisso, né, no final do ano passado eu lancei esse livro, né, o Inteligência de Dados ESG. É um livro que eu escrevi em parceria com o professor Alfredo Passos, que ele também é dessa área, falando exatamente do uso de inteligência artificial, de tecnologias disruptivas para o monitoramento, o acompanhamento dos indicadores de sustentabilidade, que é, digamos, muitas vezes um diferencial para algumas empresas e que elas não têm, digamos assim, monitorado, acompanhado e demonstrado isso para ganhar seus mercados. Né? Então, assim, o ESG ele é bom duplamente, ele é bom para o meio ambiente e é bom para a sua empresa também. E aqui nesse livro nós procuramos trazer exemplos práticos, casos de sucesso, as leis que regem esse tipo né, de iniciativa e como que você pode usar as tecnologias para facilitar isso no dia a dia. E tem outro, né, como eu comentei, que eu atuo em várias organizações não governamentais, algumas ONGs, para incentivar mulheres na carreira de tecnologia. Eu faço parte de uma ONG que chama Ser Mulher em Tech, e esse mês, né, no Dia das Mulheres, nós lançamos esse livro que todo, né, digamos, todo o que foi arrecadado com a venda do livro é revertido para a ONG, para exatamente estar mentorando e proporcionando mais mulheres sejam incluídas dentro dessa área de tecnologia. O livro mostra ali a carreira das mentoras, como eu, e das mentoradas, né, como que elas transformaram ali a vida com esse projeto. E o projeto está abrindo inscrições para quem quiser também participar e ser mentorada por esse time aqui dentro do Ser Mulher em Tech.
Que fantástico. E qual o caminho para obter informações para essas inscrições e fazer parte, Isso, o Janete? Ser Mulher em Tech é hashtag, né, Ser Mulher em Tech, tudo junto, dentro do Instagram, você já consegue ter a página e fazer as suas inscrições. Já localiza, né? E ambos os Isso. livros estão à venda Estão no no site amazon.com. amazon.com. Joia, perfeito. Fica então como dica aí, tá? Quem sabe a gente possa obter também alguns exemplares aqui para fazer algumas doações nas bibliotecas aqui de Fortaleza, certo? Ah, sim. Janete, suas considerações finais para a gente poder encerrar esse momento. Bom, o que eu posso dizer para todas as mulheres bibliotecárias aqui? Se aperfeiçoem, busquem, né, aprender mais aí a utilizar a IA como uma ferramenta de apoio dentro do seu trabalho, porque com certeza, né, principalmente para vocês, a IA vem como um grande diferencial e trazendo, digamos, mais relevância para essa carreira que até então passava assim meio desapercebida. Mas vocês podem ver que, graças à IA, vocês vão aparecer muito mais. Olha, eu tenho uma certa. Vou ser até redundante, eu tenho uma certa certeza disso, viu? É uma Sim, área linda, a biblioteconomia é uma área linda. Quem entra é, realmente se apaixona e, assim, a questão mesmo de vocação, né, para as múltiplos caminhos que a gente pode atuar dentro da nossa profissão e ter você como parceira é fantástico, assim, é fenomenal, Janete, esse teu reconhecimento, tá? imagina. Muito obrigado. Contem comigo aí. Obrigado. Fica o convite para você voltar e fica o convite também para vocês acessarem as demais palestras na nossa playlist 12 de março, né? 12 de março, que é o dia do bibliotecário e da bibliotecária. Então, nós temos aqui uma playlist com várias palestras desde o ano passado e também as desse ano, para vocês acessarem, assistirem em vídeo e também ouvirem nas principais plataformas de áudio, ok? Daqui a pouco receberemos o grande Geraildo Santana, um mentor de carreiras, especialista em liderança, às 4 da tarde, né? Daqui a pouquinho aqui no canal. Obrigado, Janete. Tudo de bom. Até a próxima. Não, até a próxima. Tchau, tchau.